Olá, bem-vindo à nossa aula de sistemas lineares. E hoje, depois de ter estudado matrizes e determinantes, você vai estar com um bom embasamento para entender como resolver sistemas lineares, tá? Ou sistemas lineares. Pessoal, mas como a gente sempre começa aqui com uma aula bem intuitiva e bem tranquila de entender, a gente vai pouquinho a pouquinho construindo um conhecimento, sem colocar nada muito complicado, porque a matemática não é difícil, a matemática é bem fácil. Então, para iniciar, a pergunta que todo mundo faz quando começa a estudar esse assunto é o que é um sistema linear. Para começar a entender sistema linear, a gente tem que entender o que é uma equação linear. E uma equação linear é do tipo... Vou colocar um exemplo aqui na tela, que, por exemplo, isso aqui é uma equação linear, pessoal. Mas, Thiago, por que isso seria uma equação linear? É muito simples, pessoal. Uma equação linear é toda aquela equação em que variável multiplica constante. Ou seja, variável só pode multiplicar constantes, mas a variável nunca pode multiplicar outra variável. Como assim, Thiago? Veja que o x está multiplicando o 5. Veja que o y está multiplicando o 3. X é uma variável e y também é uma variável, porque ele pode assumir diversos valores. Por isso que ele é x e por isso que ele é y, porque é uma incógnita e essa incógnita é uma variável, ou seja, pode assumir vários números, certo? E aí, você pode estar pensando, tá, Thiago, mas o que não é uma equação linear? Por exemplo, pessoal, se eu tenho essa mesma equação aqui, isso aqui já não é uma equação linear. Por quê? Porque veja que o x ao quadrado é igual a x vezes x. Ou seja, variável multiplicando variável, ou incógnita multiplicando incógnita. Então, isso já não é mais uma equação linear. Agora que você já entendeu o que é uma equação linear, vamos até colocar aqui o nome, que isso aqui é uma equação linear. Agora você já está apto para saber o que é um sistema linear. Pessoal, um sistema linear é bem tranquilo também. Por quê? Um sistema linear é um englobamento de várias equações lineares. Ou seja, você coloca várias equações lineares agrupadas, né? Ou seja, várias equações lineares, e ali você encontra um sistema linear que vai possuir uma solução, talvez não possua solução, ou talvez possua várias soluções, né? E o que é uma solução? Solução é o valor que a gente vai dar para essa incógnita x ou y, que podem ser mais de um valor, ou não ter nenhum valor, né? Então, por exemplo, esse sistema aqui que a gente aprende no ensino médio, vou mudar a cor aqui. Esse sistema que a gente aprende no ensino médio, 5x mais y, vou colocar um y mais curtinho, igual a 2, 3x menos y igual a 1. Isso aqui é um sistema linear. Por quê? Porque ele está englobando mais de uma equação linear, né? E para a gente achar uma solução que satisfaça tanto a primeira equação quanto a segunda equação, a gente vai usar aqueles métodos lá do sistema do ensino médio, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, né? A gente vai, no caso, tentar eliminar uma das variáveis ou das incógnitas e isolar a outra, né? Aqui a gente já dá para somar as equações, né? E aí vai ficar 8x igual a 3, né? Isso aqui a gente vai ter um x igual a 8 terços, ou igual a 3 oitavos, perdão. E aí a gente pode substituir esse x lá em alguma equação e a gente vai encontrar o valor de y, né? Então veja que se a gente substituir aqui, ó, vamos substituir aqui, substituindo, vamos colocar na equação 2, que é mais fácil. Então a gente vai vir 3 vezes x é 3 vezes 3 oitavos, né? Então vai ficar 3 vezes 3 sobre 8 menos y igual a 1. Eu acho que é 1 aquilo, né? Vamos ver. Exatamente. Então a gente vai resolver essa equação aqui. Isolando o y, vai ficar y, passando o y para o outro lado, né? Que não é passar, né? A gente sabe que tem uma operação de equivalência, né? A gente multiplica, na verdade a gente soma um simétrico em ambos os lados, né? Então vai ficar 9 oitavos menos 1. Então o nosso y é igual a igual a 1 oitavo, na verdade, né? Menos 8 mais 1. Então, o y é 1 oitavo e o x é 3 oitavos, ou seja, só existe uma solução
que a gente encontrou para esse sistema, né? Tá, Thiago, então, mas eu já sei calcular sistemas lineares, então eu não preciso estudar mais esse assunto. Pessoal, é aí que você se engana. Por quê? Veja bem comigo aqui. Se você tem um sistema desse tipo que a gente acabou de calcular, é tranquilo, você não precisa estudar mais nada. Porém, quando você vai se deparar com sistemas mais complexos, exemplo, se a gente tiver o sistema 5x mais 3y mais 3z mais... Acho que aqui tá bom. Esse aqui já tá bom. Então, igual a 5. E a gente tem aqui um 4y mais 7z igual a 10. E a gente tem um 4x igual a 8. Você vê que você ainda consegue fazer, talvez utilizando esses métodos aqui que a gente já fez. Porém, imagine para sistemas onde tem vários incógnitas, ou seja, tem a x, tem a y, tem a z, tem a w, tem a i. Como é que você vai fazer esses sistemas? E é isso que a gente vai aprender no nosso curso agora, com o curso de sistemas lineares, né? E com o curso de sistemas lineares você vai conseguir entender basicamente como a gente vai conseguir trabalhar isso, certo? Que é organizar esse tipo de equação em matrizes, né? Porque a gente vai conseguir trabalhar com bastante tranquilidade, tá? Então vai ter que fazer um monte de conta, isolando, né? Porque tem casos que você não vai conseguir, é humanamente impossível você tá isolando uma e encontrando outra, porque existem casos que são muito complicados, né? E aí as matrizes vêm para utilizar, para auxiliar, né? Os determinantes também. Porque essa questão de matriz vai tá auxiliando a gente para estar resolvendo esses sistemas gigantescos, certo? Então, para iniciar, já o assunto propriamente dito, depois dessa introdução, a gente pode estar entrando mais acerca desse assunto, né? Então, vamos dar uma aproximada aqui na nossa tela e nós vamos aqui abordar aqui os sistemas lineares de forma mais interessante, né? Então, vamos colocar aqui os sistemas lineares. E para iniciar, a gente vai começar com a linguagemzinha de notação matemática, mas que não é difícil de entender, tá bom? E eu vou explicando tudo para que você entenda tudo. Então a gente vai pensar agora num sistema linear, vamos chamar esse sistema linear de asterisco, tá? Esse sistema linear vou chamar de asterisco para ficar mais fácil, né? Então, esse sistema asterisco, ele vai ter m equações lineares, né? Com n incógnitas, né? Então a gente vai ter n incógnitas. Então a gente tem que ter bastante atenção quanto a isso. Certo? Pronto. Então, como é que a gente vai escrever um sistema de m equações e n incógnitas? Ou seja, esse m representa um número qualquer e esse n também. Ou seja, por exemplo, poderia ter 1000 equações e 40 incógnitas. É possível, certo? Só que a gente bota m e n porque é um caso mais genérico, ou seja, para a gente pensar em qualquer caso, né? Então a gente escreve mais ou menos dessa forma assim. A gente vai abrir aqui o nosso sistema, né? Linear. E aí a gente vai ter vou escrever em forma já como se fosse uma pré-matriz, mas isso aqui não é uma matriz ainda, isso é um sistema, tá? Sistema linear. E a gente vai ter o primeiro, que a gente chama de coeficiente, esse A1, multiplicado por uma variável, uma incógnita, né? Isso a gente vai somando, tá? É como se isso aqui fosse um 5 vezes um x, tá? Por exemplo. E a gente tem, por exemplo, agora um A, um 2, x2. Isso aqui é como se fosse, por exemplo, um 6y. Porque x2 é diferente de x1. E esse cara pode ser diferente desse também. Então, agora que vocês entenderam mais ou menos o que eu estou escrevendo aqui, porque eu estou fazendo um caso bem genérico, né? E aí vamos dar uma... E aí a gente vai somando, né? Como a gente não sabe, a gente vai fazer aqui até um certo A, um N, né? Por que 1? Porque a gente está tomando como linha, tá? A1N, xn. Certo? E aí segue, né? Porque a gente sabe que tem m equações, então aqui já tem uma equação. Então a gente vai ter que fazer 2, 3, 4, até chegar na m equação. E na n incógnita, né? Então vamos continuar aqui. Então a gente vai ter o A1, 2, x. Opa, perdão, aqui é o A2, 1, né? Porque é a segunda linha. A2, 1, x. 1,
mais. Reveja que, por exemplo, o x ele se repete aqui. Por exemplo, poderia ser 5x aqui e 3x embaixo, né? Porque tipo, é um sistema linear que a gente viu passado, né? Aquele sisteminha mais simples. A gente vai ter aqui o A22, nosso x2, e assim sucessivamente até chegar no nosso A2n, xn, né? Pronto. E aí a gente vai fazendo isso, né, várias vezes, até que a gente pode ver um padrão se repetindo, né? Então vai ter aqui as reticências indicando continuidade, até que a gente chegue na nossa M equação, a M equação, B, e aí a gente vai conseguindo construir essas M equações aí, né? E aí a gente vai fazer umas reticências aqui, até chegar na constante multiplicado com a variável, que vai ser a M n xn, né? Mas não se preocupa que se você não entendeu isso aqui, já já você vai entender, porque eu vou colocar um exemplo bem legal, certo? Mas aí, Thiago, ainda não entendi. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Porque eu só tô vendo constante e variável. Aqui no nosso sistema linear, a gente tinha a igualdade. Exatamente, bem observado. Está faltando aqui as igualdades, que no caso são os termos independentes. Então tá faltando aqui o nosso B1, tá faltando aqui o nosso B2 e tá faltando aqui o nosso BM, né? Porque são M equações e são M linhas, né? Então tem que ser M termos independentes. Então bora fazer uma comparação, né? Com um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui e a gente compara esses dois casos, né? Então, por exemplo, se essa equação 2x mais 3y igual a 5, o nosso 20x mais y igual a 6. E aí a gente vai perceber agora, fazendo uma comparação, que esse A11 é o nosso 2, esse x1 é o nosso x. Esse A12 é o nosso 3 e esse x2 é o nosso y. E aí o nosso B1, né, é o nosso 5 aqui. E assim embaixo também, né? Veja que o nosso A22 é o nosso 20, o nosso x2 é igual a x. Tranquilo, pessoal? Pronto. Agora que a gente já fez esse caso mais genérico, a gente pode chamar, no caso desse sistema linear que a gente chama de asterisco, a gente pode representar esse asterisco em forma de matrizes, que é justamente o que vai facilitar a nossa vida, né? Então, para a gente chamar asterisco em matrizes, né? Ou seja, escrever isso aqui em forma de matriz, vamos só anotar aqui. Isso aqui em matriz vai ficar mais ou menos assim. Na verdade, vai ficar desse jeito, né? A gente vai abrir a matriz aqui e escrevendo isso aqui em matriz, ou seja, passando o sistema linear para matriz. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Colocar uma mais forte, pronto. Matriz vai ser o nosso A11, o nosso ou seja, eu estou passando o sistema, né, aqui, esse sistema azul aqui, estou passando para a matriz, tá? Porque é o que a gente quer fazer para deixar mais fácil para resolver aquele sistema. A12, até que a gente chegue no nosso A1n. E aí a gente vai fazendo o A21, nosso A22, que a gente já sabe quem é, né? Que são os coeficientes. A2n. Assim sucessivamente até a gente chegar no AM1, AM2, vai chegando, né, até o nosso AMN. Ué, Thiago, mas aqui só tem as constantes, né? Ou seja, só tem as constantes aqui. Porque lá em cima a gente está faltando elementos, né? Está faltando a variável e está faltando também o termo independente, né? Então você só colocou aqui os coeficientes, né? Essas constantes aqui, você só colocou essas constantes que são os termos independentes, né? O A11 seria o 2, né? O A12 seria o 3. Isso mesmo, pessoal. A gente vai separar esse sistema linear em matrizes, né? Agora a gente vai fazer uma segunda matriz multiplicando, que vai ter só quem? Vai ter só as variáveis agora. Então vai ser x1, x2. E lembre que a gente tem n incógnitas, né? Tá, Thiago, você já colocou aí coeficiente, você já colocou variável, né? Ou seja, é como se fosse o x, o y aqui. Mas está faltando o termo independente. Exatamente. Isso aqui é um produto de matriz e o resultado vai dar justamente os nossos termos independentes. B1,
B2 e até o nosso Bm. Veja que isso casa certinho, por quê? Porque a gente tem uma matriz aqui M por N, uma matriz N por 1, e a gente vê que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, né? E vai formar uma matriz M por 1, então tá certinho esse produto, né? Basicamente, pessoal, a gente pode fazer agora até um exemplo, né, disso aqui. Vamos fazer um exemplo prático. Por exemplo, se a gente tem um sistema linear 3x mais... Vou colocar outra cor, né? Porque assim vai ficar meio ruim de ver. Então a gente tem, por exemplo, aqui 3x mais 4y igual a 10. E a gente tem o 5x mais 10y igual a 15. E eu queira transformar isso aqui numa matriz para facilitar os meus cálculos, eu poderia fazer da forma antiga, né? Mas é muito melhor para mim que eu transforme isso aqui em uma matriz para resolver bem mais fácil, né? Porque isso aqui poderia ser muito bem um mega sistema com várias incógnitas e várias constantes. E a gente já sabe como faz. A gente pega o quê? A gente vai pegar os coeficientes, né? Vai ficar 3, 4, 5 e 10. Foi certinho, né? Lembrando que se eu tivesse o y sozinho, teria um 1 escondido lá, tá? Por exemplo, 1y é igual a y, tá? Muita gente fica em dúvida quando só tem a incógnita, achando que não tem coeficiente lá. E a gente vai ter agora, quem? Multiplicando as variáveis. Aqui no caso só tem x, né? Só tem y aqui. Isso aqui vai ter que dar os nossos termos independentes, que no caso é 10 e 15. 10 e 15. Olha aí que legal. E aí você tem, né, uma matriz aqui 2 por 2, multiplicando a matriz 2 por 1. Veja que casa o número de colunas com o número de linhas, formando a matriz 2 por 1 também. Olha que interessante, pessoal. E depois a gente vai ver ainda como resolver isso aqui, que é transformando essa matriz, né, em uma matriz da forma escada, né, reduzida à forma escada. Matriz linha reduzida à forma escada, que vai estar transformando isso aqui num sistema bem facinho que até BB responde. Tiago, certo? Então agora a gente já aprendeu a transformar um sistema linear em uma matriz. Só que pra gente ia ficar muito chato ter que ficar fazendo 3 matrizes, né? Veja que essa matriz é a A, né? Que é a matriz que a gente chama de matriz dos coeficientes, né? Então a matriz dos coeficientes. A gente tem a matriz X, que a gente chama de matriz das variáveis ou das incógnitas, né? Vou colocar das incógnitas. E a gente tem também a matriz B, que a gente chama de matriz dos termos independentes. Certo? Mas aí veja que seria muito ruim para mim ter que ficar fazendo 3 matrizes sempre, né? Imagine uma matriz grande. E aí que surgiu, né, a grande sacada de fazer o que a gente chama de matriz ampliada, né? A gente faz uma matriz única para representar o sistema linear inteiro. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar a matriz ampliada aqui para estar facilitando o nosso cálculo aqui. Então a nossa matriz ampliada é a matriz que vai fazer tudo ficar legal. Deixa eu só dar uma aproximada aqui porque não está muito bom. Como é que a gente faz essa matriz ampliada, Thiago? Ou seja, como é que a gente transforma um sistema linear numa matriz única, né? Isso que a gente chama de uma matriz ampliada, que ela vai ser equivalente a esse produto entre essas duas matrizes e aquele resultado lá do produto. É bem simples, pessoal. Você vai fazer o quê? Tá vendo aqui o nosso sistema linear? Você vai pegar essa mesma matriz aqui, você vai repetir essa matriz e depois você só vai acrescentar nessa própria matriz os termos independentes. Ou seja, você vai excluir esse x1, x2 e esse xn, que vai dar a mesma coisa nas matrizes. Ah, Thiago, mas por que vai dar a mesma coisa? Porque já foi provado que é uma relação de equivalência, né? Ou seja, você pode transformar, essas duas matrizes vão ter os mesmos valores em questão de solução de sistemas lineares. E a gente vai ter aqui, ó, essa matriz, nossa matriz aqui vai ser o A11, vou fazer mais bonito, né? Porque ficar assim melhor. Então vai ficar o A11, o A12, até o nosso A1N, aqui vai ser a mesma coisa.
o A21, o A22, até o nosso A2N. E a gente vai fazendo esse processo até chegar nas M equações e nas N incógnitas, né? Então vai ficar M2 até chegar no nosso AMN. Só que aí a gente vai colocar agora os termos independentes, né? Que são os Bs, né? Então a gente vai colocar do lado aqui, ó, B1, B2, até o nosso Bm. Pronto, essa matriz única, ela vai ser equivalente àquele sistema linear lá. Isso aqui a gente vai ser uma matriz M por N. E ela vai ser equivalente àquelas matrizes aqui, né? Essas matrizes aqui que a gente fez. Só que é bem mais fácil a gente só pegar os coeficientes e os termos independentes. E aí você vai ver que quando a gente transformar isso aqui na forma escada, vai ficar bem mais fácil resolver o sistema linear. Mas calma que é só na próxima aula. E pessoal, para fechar, a gente vai fazer um exemplo aqui de matriz ampliada. Então a gente tem um sistema aqui, eu vou fazer um sistema mais complexo para ficar mais interessante o nosso desenvolvimento. Vai ficar 3x mais 5y mais 6z igual a 1, por exemplo. A gente vai ter 3x mais 4z igual a 10, vai. E a gente tem um 5y mais 2z igual a 6. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar isso aqui nas matrizes, né? Como é que a gente faz isso? Vai pegar os coeficientes, né? O primeiro coeficiente é 3, o segundo é 5, o terceiro é 6 e no caso a gente pega o B1, né? Que é 1, no caso é 1. Não sei se é 1, se é 2, eu acho que é 1. É 1 agora. A gente vai pegar o 3, vai pegar o 4? Não, pessoal, a gente tem que seguir a ordem. Agora a gente vai pegar o do Y. Mas Thiago, não tem Y aqui? Tem sim, pessoal. Tem o 0y aqui escondido, tá? Então vai pegar o 0, vai pegar o 4, vai pegar o 10. Vai pegar agora o x. Ah, Thiago, não tem x? Tem sim, tem um 0x aqui. 0, 5, o 2 e o 6. Tá aí a nossa matriz que é equivalente a essa aqui. O que é equivalente ao sistema linear. E aí a gente resolve isso aqui que a gente vai ver na próxima aula como e encontra as soluções se tiverem ou se não tiverem soluções, né? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Aula muito bacana. Deixe o seu gostei e o seu feedback para a gente, beleza?